Muito bem, meus irmãos, eu quero hoje continuar a nossa série de mensagens que comecei em outubro, ou melhor, em setembro, sobre o administrador competente. O administrador competente dos recursos de Deus. Somos todos nós. O que nós temos não é simplesmente nosso, não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas para que possamos, com tudo aquilo que Deus nos tem dado, cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. E aí, então, nesse mês de novembro, nós esperamos encerrar esta série, que fala sobre aquilo que Jesus falou muitas vezes, que temos muitas orientações na palavra de Deus, a maneira como nós utilizamos os recursos que Deus nos tem dado. E estamos falando especialmente sobre a questão da administração financeira. E quando falamos sobre a questão de administração financeira, isso tem a ver na maneira como nós ganhamos o dinheiro. E aí eu falei que o propósito de Deus é que você e eu possamos ganhar o dinheiro trabalhando diligentemente, honestamente, trabalhando com excelência e buscando assim honrar o nome do Senhor. Mas não apenas a maneira como nós ganhamos o dinheiro é importante, mas também na maneira que nós gastamos o dinheiro. Nós demonstramos se estamos alinhados ou não com os princípios do reino de Deus. E nesta ocasião, então, nós falamos sobre a importância de sermos consumidores prudentes, não irmos comprando tudo de qualquer maneira, percebermos a influência da mídia sobre nós e outros valores que nós trabalhamos nesse contexto. Foi o último sermão que nós pregamos desta série. E hoje, e no próximo domingo pela manhã, eu quero falar que este administrador competente é também um devedor cauteloso. Devedor cauteloso. Então, o tema de nossa mensagem hoje e do próximo domingo é administrador competente, devedor cauteloso. No fim de junho, foi apresentado pela Confederação Nacional de Comércios e Bens, Serviços e Turismo, uma pesquisa que mostrou que estávamos com a maior proporção de famílias endividadas no Brasil. A inadimplência, naquela ocasião, estava atingindo 69,7% das famílias brasileiras. Nós não estamos falando simplesmente da pessoa ter uma dívida, mas ter uma dívida em atraso. Uma dívida com cartão de crédito ou cheque especial, carnê de lojas, crédito consignado, ou uma prestação de carro, ou de um financiamento. O problema é realmente sério. Às vezes a gente pensa que esse é um problema apenas das famílias mais pobres. Não, elas realmente, muitas são atingidas por esta situação. Mas famílias com renda acima de 10 salários mínimos, nesse perfil, 65,5% das famílias brasileiras desse grupo também estão com dívidas em atraso. Mas o pior é que agora, nesse mês de outubro, o último levantamento que foi feito, esse número que era de 69,7% atingiu 79% das famílias brasileiras. E o complicado é que o principal dessas dívidas, 81,8% desse montante, são dívidas com cartão de crédito, cujos juros são um dos mais altos que existe no mercado. Alguém pode dizer, pastor, mas tantas pessoas estão endividadas? Em primeiro lugar, como reflexo da pandemia. Muitos perderam o seu trabalho, seus negócios não prosperaram como eles esperariam. E também nós temos a situação da guerra na Ucrânia, que afeta também o nosso país, afeta o mundo inteiro, especialmente na área alimentar. De fato, nós temos muitos fatores externos, mas nós temos que parar e pensar qual é a nossa responsabilidade pessoal nisso. Até que ponto isso também reflete na nossa vida pessoal, na vida de nossa igreja. Quantos irmãos estão dentro dessa estatística? Eu não sei com precisão, nunca fiz o levantamento, mas eu imagino que algumas pessoas que participam de nossa igreja estão também nesta situação de endividamento, sufocadas por grandes dívidas. O que fazer então para evitar entrar numa situação de endividamento ou então, tendo dívidas, ter essas dívidas administráveis? Ou se você já está numa situação difícil, como sair do vermelho? E refletindo sobre a luz da Bíblia, como é que nós cristãos lidamos com isso?
Será que necessariamente é pecado ter dívidas? Como é que um administrador competente gerencia dívidas? Ou um administrador competente nunca faz dívidas? Então, sobre esse tema nós vamos falar hoje e no próximo domingo. E falamos sobre isso, em primeiro lugar, à luz da Bíblia e um pouco também à luz da minha experiência. Eu sei que a experiência de cada pessoa na área financeira é muito particular. Há pessoas que falam sobre finanças, dão cursos e têm até êxito em ajudar pessoas porque já passaram por situações muito difíceis. Empreenderam e às vezes não deu certo, chegaram no fundo do poço e passaram situações muito difíceis e conseguiram se levantar. E hoje apresentam como é que elas caminharam. Eu não tive esse tipo de experiência. Pela graça de Deus, mesmo passando no passado alguns momentos difíceis, mas nunca me vi numa situação de endividamento muito grande, de desespero por não ter o dinheiro para pagar as contas, de ficar com o nome sujo na praça. E isso é fruto, em primeiro lugar, da graça de Deus, que sempre proveu o meu sustento, mas também em procurar, de alguma maneira, seguir os princípios da palavra de Deus nesta área. Porque a Bíblia fala sobre finanças muito mais do que a gente pode imaginar. E apresenta princípios que, se colocados em prática, na verdade, vão nos conduzir a um caminho de liberdade das dívidas. E é isso que eu desejo para cada um de nós. A palavra que eu estou associando a devedor é cauteloso. Cauteloso. Por quê? O que é um devedor cauteloso? Uma definição que eu poderia trazer para vocês é que aquele devedor que evita fazer dívidas. E quando as faz, é cauteloso e estratégico. Quando ele faz uma dívida, ele sabe que ele tem meios para pagá-la. Ou ele percebe que é uma grande, altíssima probabilidade de quitar essa dívida. Devo então esclarecer que contrair uma dívida não significa necessariamente realizar uma coisa que seja pecaminosa. A dívida em si não é pecado. Depende da natureza da dívida. Depende do propósito da dívida. E dependendo do quanto você tem em reserva, ou quanto você tem de possibilidades reais de ganhar dinheiro, dependendo do tamanho da sua conta, ela pode ser um pecado ou não. Então, são vários fatores que interferem nessa compreensão do que é uma dívida, eu diria, saudável, e uma situação de endividamento extremamente desesperadora ou perigosa. Então, eu queria que nós pensássemos hoje, principalmente, em que tipo de mentalidade nós devemos desenvolver para que não venhamos a cair no poço do endividamento, para que possamos saber administrar as nossas finanças nesta área das dívidas de uma forma que glorifique ao Senhor. E aí nós precisamos ter em mente que muitas dívidas, não estou dizendo todas elas, mas muitas dívidas, elas são resultado de uma ilusão. É aquela ilusão que a pessoa tem de que ela pode tudo ou quase tudo, e sem muito esforço, desde que ela tenha crédito na praça. E aí então vem o primeiro alerta. No nosso contexto brasileiro, meus queridos irmãos, é muito fácil você contrair uma dívida. É muito fácil você ter crédito, se você ainda não estiver endividado. Porque se o seu nome estiver no Serasa, no SPC e outros lugares, aí você vai ter dificuldades. Mas se você tem algum tipo de crédito, se você não gastou muito ainda, embora esteja pensando em fazê-lo, você vai ter facilidade de contrair uma dívida em pouco tempo. O aposentado, por exemplo, não sei se você sabe disso, mas quando entra a primeira aposentadoria, já vem uma cartinha do banco apresentando para você, olha, você pode fazer aqui um empréstimo conosco, é o famoso empréstimo consignado, e já vai vir um juro bem pequenininho, e você vai poder ter dinheiro para realizar aquele sonho que você sempre quis realizar, emprestar o dinheiro para o seu filho que está em dificuldade, para o seu neto, e por aí vai. E muita gente embarca nisso, achando que está fazendo o melhor negócio do mundo. É muito fácil. E para o banco é muito bom, porque é um dinheiro absolutamente certo. Antes de você receber o dinheiro, já foi descontada a parcela que você combinar com o banco. E se você disser, não quero, provavelmente eles vão arranjar um jeito de puxar esse dinheiro da sua conta. Então, nós temos no Brasil essa cultura
em que diz que as dívidas são inevitáveis. E dívidas que são evitáveis, muitas vezes são apresentadas como normais e inevitáveis. Então, o primeiro aspecto a ser considerado é esse. Se o seu nome não está sujo na praça, é muito fácil contrair uma dívida. Difícil é arranjar muitas vezes o dinheiro para pagá-la. Porque o que é uma dívida? Uma definição assim bem simples, breve, é uma obrigação que a gente tem de pagar de volta o dinheiro que nós tomamos emprestados, a fim de adquirir um bem, uma experiência ou empreender algo, para o qual não havia fundos disponíveis naquele momento, mas você tinha o crédito, ou seja, a possibilidade de ter esse dinheiro. A dívida, então, muitas vezes nos leva a uma situação de engano, de ilusão, porque nós pensamos que temos um dinheiro que, na verdade, nós ainda não temos. E que pode nos levar a pensar que nós somos capazes de ter uma experiência para a qual, de fato, não havia recursos para isso. E, às vezes, até em casos extremos, a pensar que nós somos o que, na verdade, nós não somos. E essa história não é de hoje. Provérbios, nós temos muitos ensinamentos que mostram a realidade como ela é. E o sábio Salomão, inspirado por Deus, percebeu isso com clareza. Ele diz o seguinte: melhor é que se estime em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. Ou seja, às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas ela quer ter uma experiência, quer adquirir um bem, quer fazer alguma coisa, então ela assume uma dívida como se tivesse aquele dinheiro, na expectativa de que vai ter. Mas ela não tem. E às vezes ela não consegue. E aí entra a situação de endividamento. Momentaneamente, por um tempo, ele vive aquela experiência como se tivesse aquele recurso. Ele faz aquela viagem dos sonhos, ele adquire aquele bem e desfruta daquela experiência, daquele bem, mas, de fato, ele não teria recurso para fazer aquilo. E esse é um caminho perigoso. Por outro lado, algumas pessoas que às vezes até teriam condição de fazer, mas eles se reservam, eles se guardam, né? E o autor de Provérbios diz, é muito melhor você ter e às vezes nem gastar e nem mostrar que tem, do que você não ter e dar a impressão que tem. Porque você engana não apenas os outros por um tempo, mas engana a si mesmo. Por isso que nós lemos também, em Provérbios 13, 7, exatamente isso. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. O grande problema é que depois da novidade ter se dissipado, depois das férias terem acabado, e antes mesmo que o carro deixe de ter aquele brilho especial, você vai chegar a hora de pagar a primeira fatura, a primeira conta. Você vai cair na realidade. Vai chegar o dia em que a conta será cobrada. E os cobradores geralmente não são os seus melhores amigos. Nós podemos nos iludir, mas nós não enganamos o banco. Aquele que cai na desgraça de dever para uma agiota, o agiota não esquece, e o familiar, mesmo que seja complacente, na verdade, ficará numa situação de estremecimento em relação a você, se você pega dinheiro emprestado e não paga. Há uma expressão que eu aprendi quando criança, e talvez você já tenha aprendido também com seus pais, com seus avós, que diz o seguinte: não tente colocar o seu pé onde a mão não alcança. Então, não se iluda tentando ter aquilo que você, na verdade, naquele momento, pelo menos, ainda não é capaz de possuir. E aí nós temos, então, uma situação que conduz a esta situação de ilusão. Frequentemente, as dívidas são contraídas por quem se recusa a fazer cálculos. Vou repetir, porque isso é muito importante. Frequentemente, as dívidas são contraídas por quem se recusa a fazer cálculos. Quanto você ganha? Se você é um profissional que tem ali a carteira assinada, ou contratos bem definidos, você sabe exatamente quanto você ganha. Mas existem os profissionais liberais, existem os empreendedores, existem pessoas que trabalham nas mais diferentes áreas, empresários, e às vezes a pessoa, por incrível que pareça, não sabe quanto ganha. Não é que você não possa ter uma renda variável, dependendo do trabalho que você faz, mas você deve ter em mente qual é a média daquilo que você recebe. Mas tem gente que não faz contas. Tem gente que nunca sentou para fazer um orçamento pessoal, um orçamento familiar. Ela não sabe exatamente quanto ganha e nem sabe, o que é pior, quanto gasta. E aí nós temos, então, um cenário perfeito para o endividamento. Tem pessoas que, quando recebem a fatura de cartão de crédito, tomam um susto. Não sei se você já teve essa experiência.
Você olha aquela fatura do cartão de crédito, será que isso é meu mesmo? Será que não foi errado? Né? E se ele é casado, ele vai perguntar para a mulher, o que aconteceu que você gastou tanto? Né? E aí, dependendo do cartão, tem lá a despesa que ele fez, a despesa que ela fez, aí ele descobre que ele gastou mais do que ela, por incrível que pareça. Não é muito comum, mas acontece. E aí, então, ele fica pensando, será que é verdade mesmo isso que está aqui? Né? Não, o banco deve ter errado. Aí ele vai checando item por item, vai lembrando as compras que fez e percebe que não tem erro nenhum, é aquilo mesmo. Por que isso acontece? Porque a pessoa vai gastando, porque tem uma facilidade tremenda para gastar. Quando você tira o cartão de crédito do bolso, às vezes você não tem a sensação que está gastando dinheiro. Parece que aquele dinheiro não está saindo da sua conta. E então é muito fácil essa situação de endividamento. Você já experimentou colocar no papel quais são os seus gastos fixos e fazer um comparativo com as suas receitas? Há pessoas disciplinadas que conseguem fazer isso frequentemente, quase todo mês. Mas se você não tem essa disciplina, não se desespere. Não é preciso que você faça isso todo mês necessariamente. Se você estiver numa situação de endividamento, sim, você precisa fazer isso mais do que nunca. Mas numa situação de normalidade, em que as contas vão fechando de alguma maneira, quem sabe você possa fazer isso periodicamente, 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, enfim, para você ter uma noção de como está o seu dinheiro. Por quê? Porque se você não faz isso, você está correndo risco. E se você já está no fundo do buraco, você vai afundar cada vez mais. Pastor, qual a base bíblica para isso que você está falando? Jesus Cristo, uma vez, foi falar sobre os custos do discipulado. Ele foi falar sobre aquelas pessoas que querem segui-lo, mas não param para imaginar, para saber exatamente quanto vai custar seguir a Jesus. Quanto custa para ela ter um compromisso com Ele? E, na verdade, este tipo de raciocínio, de parar para calcular o custo, ele deve fazer parte de todas as áreas de nossa vida. Qualquer decisão que você for tomar, especialmente aquelas decisões que envolvem um período maior de tempo, você deve estar pensando quanto isso vai me custar, em termos de energia, de saúde, de tempo, de dinheiro. E saber bem como está a sua vida financeira é um dos primeiros passos para você não entrar numa situação de endividamento, ou se está numa situação de endividamento, sair desta situação. Então, Jesus Cristo contou uma história no sentido, aplicando especialmente no sentido espiritual, mas essa história tem a ver com a realidade do nosso dia a dia. Ele pondera a atitude de um homem sábio e de um homem insensato. E lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 28 a 30, Jesus Cristo conta a seguinte história. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Nós não sabemos exatamente que tipo de construção a que Jesus estava se referindo aqui. Se era um homem que tinha uma grande fazenda, e era comum naqueles lugares a pessoa fazer uma torre de vigia, uma torre em que alguém ficava lá em cima vendo se tinha algum animal, se tinha algum inimigo, se tinha alguém tentando roubá-lo. Então, uma torre de vigia. Ou então, de repente, um grande silo, um grande armazém, onde a pessoa guardava a sua produção. Então, esse homem aqui, ele começa a construir, seja uma residência, seja uma torre de vigia, seja um armazém em forma de torre. Só que ele começa a construir, mas ele não tem dinheiro para terminar. Por quê? Porque ele não fez o cálculo certo. Às vezes, até a gente fazendo o cálculo certo, ou pelo menos o cálculo que deveria ser certo, fazendo o orçamento, a gente erra, não é? Eu vou perguntar aqui como Jesus, qual de nós já não começou uma obra pensando em ganhar X, gastar X e gastou X mais 20 ou X mais 30%? É muito difícil a gente acertar, não é verdade? Mas uma coisa é você errar um pouco, outra coisa é você não ter a mínima noção, e aí você nem termina a obra, e fica lá aqueles fios, aqueles canos, tudo sem acabamento, ou a obra sem ter condição de ser desfrutada, não dá nem para entrar. Não dá nem para utilizar. Essa é a situação desse homem. Por quê? Porque ele não foi capaz de sentar e fazer as contas. E assim ele perde não só a possibilidade de utilizar aquele bem que ele gostaria de ter, mas o seu prestígio. Ele perde a sua credibilidade. Como é que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa faz compromissos sem fazer as contas. Então ele gosta muito de futebol.
A Copa do Mundo vem aí. Aí ele passa lá no Iguatemi, ele vê aquela propaganda na loja de eletrodomésticos. Televisão, 70 polegadas. Você começa a pagar depois do carnaval do ano que vem. E a prestação custa X reais. Aí você diz, eu faço a conta, eu ganho tanto, essa prestação cabe no meu orçamento, eu vou lá e vou comprar. E ele compra por impulso, achando que fez o melhor negócio do mundo, porque os juros são baixos, as prestações são em 72 vezes, mas cabem no seu orçamento, e por aí vai. Só que ele se esquece de que ele vai ter que pagar em janeiro o IPTU, o IPVA. Se ele tem filhos, ele esquece que tem a escola das crianças, tem a matrícula, tem material escolar. Ele se esquece de um monte de compromisso que ele vai ter. Ele não faz a conta para ver se cabe dentro do orçamento realmente. Se ele tivesse só aquela despesa normal e aquela prestação extra, tudo bem. Só que ele tem outros compromissos que ele já assumiu, ou que ele mesmo não querendo assumir, ele vai ter que assumir. E aí? Falta de fazer o quê? Conta. E aí a pessoa corre o risco muito grande de se endividar, porque ele não faz a ideia de quanto realmente ele vai precisar em determinado momento da sua vida. Ele diz, mas eu tenho ainda 10% de sobra aqui. Coitado, tirou o dízimo fora, esqueceu o dízimo, já sobrou aí. Afinal de contas, eu vou fazer uma moratória com Deus, né? Daqui a um tempo, depois lá na frente eu pago de volta. Eu nunca vi alguém pagando dízimo de volta, nunca vi. Pastor, eu estou aqui porque eu fiquei 1 ano devendo dízimo, e então eu estou aqui para acertar tudo. Se alguém já fez isso, me avise, porque vai ser um exemplo muito maravilhoso a ser imitado. Né? A gente sempre diz, Senhor, a tua graça sobre a minha inadimplência. Enfim, o fato é que o devedor endividado, ele, segundo o próprio Jesus, ele perde o que? A sua credibilidade. Voltando aí ao texto, Jesus disse que depois de ter posto as alicerces, não podendo acabar a obra, aqueles que vêm começam a zombar, dizendo, eles é um homem que começou a construção e não consegue terminá-la. Ou seja, ele é alvo de zombaria, ele é alvo de descrédito. Mas pior ainda é a situação daquela pessoa para quem ele deve. Porque ele pode ter feito a obra lá e ficou devendo a muita gente. E ele pretendia fazer um negócio, aquele negócio não conseguiu se concretizar, e aí então ele não tem como pagar os fornecedores, e ele fica então com o famoso nome sujo na praça. E aí essas pessoas a que ele está devendo não vão apenas zombar dele, vão fechar as portas para ele. Aquele gerente de banco que parecia tão amigo e cordato, agora de repente muda de semblante. E ele fica numa situação muito delicada, porque o seu nome, como a gente dizer, fica sujo. O seu nome fica maculado. E os mais velhos aqui devem se lembrar que os nossos pais e avós diziam, meu filho, zele pelo seu nome. Zele pelo nome da sua família. Preste bem atenção, seu nome é um bem extremamente precioso. De onde é que vem essa ideia? Não é simplesmente de nossa tradição. Não. Esta ideia, ela tem um fundamento bíblico. O sábio Salomão já dizia, Provérbios 22, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Uma outra tradução diz, vale mais zelar um bom nome, vale mais um bom nome do que grandes riquezas. E o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. Nossos pais ensinaram que pessoas íntegras zelam pelo nome. E zelar pelo nome significa não viver endividado. Porque a pessoa a quem você deve nem sempre sabe por que você está devendo. Às vezes você pode dever realmente por uma circunstância difícil que você viveu, uma enfermidade na família, um negócio que realmente tinha tudo para dar certo e deu errado, um imprevisto, uma mudança na política econômica do país radical que afeta diretamente o seu negócio. Mas nem sempre as pessoas sabem disso. E às vezes você não dá a mínima satisfação para quem você está devendo. Você fica empurrando a dívida com a barriga, na expectativa de que o credor esqueça, e ele não vai esquecer. E aí você fica com o seu nome sujo. Mas não apenas o seu nome e a sua falta de credibilidade. Lembre-se que você, desde que aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, você não carrega consigo apenas o seu próprio nome. Eu sou Marcos Vieira Monteiro, cidadão, mas eu sou Marcos Vieira Monteiro de Jesus Cristo. E você também tem que acrescentar o seu nome, esse sobrenome. No seu sobrenome, este outro sobrenome,
de Jesus Cristo, de Jesus. Por quê? Porque você está representando Jesus. Então, quando você não age com transparência, você não consegue saldar uma dívida, você está levando o nome de Jesus nisso aí também. Diz que é crente, olha lá, vai na igreja, mas é velhaco. A pessoa não sabe o que aconteceu. Às vezes foi porque você administrou mal mesmo, foi irresponsável mesmo, mas outras vezes há uma razão. Então, pense bem na sua credibilidade. Lembra da história que Jesus contou? Vão criticá-lo, vão dizer, olha lá, começou a obra, não teve como terminar, está devendo, todo mundo não sabe administrar o seu recurso, é desonesto, ladrão. Como é que você vai falar de Jesus Cristo? Como é que você vai falar do poder do Evangelho para uma pessoa com quem você tem uma dívida e ele não sabe por que você está devendo e ele está achando que você está sendo desonesto com ele? Então a integridade nessa área é fundamental. Por isso que a Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor uns para com os outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. E para encerrar a reflexão dessa manhã, é importante lembrar que o endividamento, especialmente esse endividamento que você não vê meios de sair dele, é uma escravidão. Lá em Provérbios 22, 7 nós lemos, assim como os pobres são dominados pelos ricos, o que toma emprestado é servo do que empresta. O grande problema é que esta é uma escravidão que não é fácil de sair. Você se torna escravo do banco, você se torna escravo da agiota, e às vezes por bobagem. Às vezes dá uma razão, mas às vezes não. Imagina aquela pessoa que, eu amo tanto meu filho, eu amo tanto a minha filha, nós estamos numa situação muito difícil, de sufoco financeiro, mas ela vai fazer 15 anos, pastor, então eu vou pegar dinheiro com a agiota para fazer a festa do aniversário dela. Loucura. Loucura. Porque os juros, não é, você pega uma dívida hoje, você pega 10 mil reais, você não vai pagar 10 mil reais parcelado em 10 de mil. Você vai pagar 11 mil, 12 mil. E se você não pagar nos prazos, você pode pagar até 20 mil. Por causa de uma coisinha chamada juros. Eu não vou dar aula aqui de matemática, até porque não é a minha área, mas tem uma história de juro composto, que parece pequenininho, mas na hora que você vai somando num financiamento a longo prazo, num compromisso a longo prazo, você paga muito caro. Você paga 3 vezes mais aquilo que você contraiu de dívida. Você sabia disso? Então, não se iluda, compare taxas, observe como é que, porque você entra numa situação de endividamento. Já ouviu falar numa expressão bola de neve? A pessoa tenta pagar, ela pagou, já pagou, mas essa dívida nunca acaba. Depois eu vou falar mais sobre como sair da situação de endividamento no próximo sermão. Mas o que eu quero destacar hoje é que, especialmente no nosso país, em que os juros são uma coisa absurda, em que tem gente que se ilude pensando que todo gerente do banco é seu amigo. Não, ele não é seu amigo sempre. Ele é mais amigo do dono do banco do que de você. Então você tem que estar atento para que você não seja enganado. A Bíblia diz que a gente tem que ser simples como as pombas e esperto como as serpentes. Você está nesta bola de neve que vai crescendo cada vez mais? Você está se sentindo escravizado? Deus deseja que você seja livre das dívidas, especialmente daquelas desnecessárias. Isso vai requerer de você algumas atitudes, mas sobre isso eu vou falar no próximo domingo. O que eu quero que você saiba é que Deus deseja que você viva em liberdade financeira. A vida cristã plena que Deus planejou envolve também a sua área financeira. Ele não promete que você vai ficar rico, mas um cristão sábio, ele pode e vai viver em liberdade financeira. E é isso que eu desejo para você. É isso que eu desejo para cada um dos irmãos. Para o seu bem pessoal, para o bem da sua família, para o bem do Brasil. Que nós possamos, então, buscar esses princípios da palavra de Deus. Que não nos iludamos com dívidas fáceis. Que possamos, de fato, administrar com sabedoria as nossas dívidas, sabendo que tipo de dívidas estamos fazendo, sabendo que fazemos dívidas apenas que podemos pagar, e pedindo, acima de tudo, a intervenção e a direção de Deus, para que possamos nos libertar de tudo aquilo que impede a nossa caminhada feliz aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os olhos. Vamos falar com Deus. Se a sua vida financeira está equilibrada, se você não está tendo dívidas que se tornam preocupação para você, agradeça a Deus por isso. E peça a Deus que o ajude a permanecer neste caminho,
até mesmo para abençoar outras pessoas que vão precisar da sua ajuda. Se você está numa situação de grande endividamento, peça ao Senhor que o ilumine. Peça ao Senhor que ajude você a aplicar esses princípios da sua palavra no seu coração. Se você está numa situação em que você não está com grandes dívidas, mas você está à beira de um processo de endividamento, peça ao Senhor que lhe dê muita sabedoria para fazer as escolhas que são corretas. Que você não se deixe iludir pelas propagandas e pelo crédito fácil. Ore ao Senhor pedindo então a Deus toda a sabedoria nesse momento. Querido Pai do céu, nós estamos aqui dizendo que dependemos do Senhor para essa área tão importante de nossas vidas e que possamos ser bons administradores dos recursos que o Senhor nos tem dado, sabendo como fazer as dívidas e, se as fizermos, que façamos com muita sabedoria, Pai. Ajuda-nos a ser cautelosos nas dívidas para que o Teu nome seja honrado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.